Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 3. Amém. Aleluia. Até o 5. Glória a Deus. Que Ele me concede de estar aqui. Louvo a Deus também pela vida da minha pastora, pela confiança. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o 3 ao 5. Glória a Deus. Vamos citar o tema desta noite. O Preço do discipulado não é só sofrimento. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler bem devagar para nós entendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite. Assim diz o versículo 3: E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. 5 e último: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Amém? Quem pode glorificar Jesus e tomar os seus assentos? Pode se assentar. Pega o barão aí, Jesus. Faz ele rodar. Glória a Deus. Não cobra dele. Amados irmãos, eu peço que a igreja não se distraia, amém? Vamos trabalhar em um tema, em um texto. Texto se fala de céu, glória a Deus, de paraíso. Então eu quero que você nesta noite, que a sua atenção seja somente para a palavra de Deus. Amém? Aleluia. O tema desta campanha, creio que está encerrando, né, hoje. Aleluia. Então nesse encerramento de campanha, o tema que foi nos concedido foi: o preço do discipulado não é só o sofrimento. Então, quando se fala de discipulado, nós lembramos logo a palavra discípulo. E a palavra discípulo significa também aprendiz, ou aquele que está aprendendo de alguém. E nós sabemos que Jesus, ao pisar os seus pés nesta terra, Ele escolheu 12 homens para ser seus seguidores e para ser os seus discípulos, para traduzir seus aprendizes, porque Jesus era judeu e os seus discípulos o consideravam como mestre. Então Jesus era o mestre e os discípulos os seus aprendizes. Glória a Deus. Então Jesus vai eleger 12 apóstolos, 12 discípulos, glória, para ser os seus seguidores e, além do mais, ser as suas testemunhas, porque os discípulos, eles presenciou e vivenciou, glória, o nascimento de Jesus. Ele soube e também vivenciou, glória, quando Jesus assumiu, quando ele atingiu na idade de 30 anos, que Jesus começa o seu ministério. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, glória, e daí começa Jesus a fazer os seus milagres a partir de 30 anos. E quando chega os 30 anos, contando mais 3 anos e 6 meses, Jesus vai completar 3 anos, glória, nesta terra, 3 anos e meio. Jesus ficou nesta terra depois de 30 anos. E a palavra que nós lemos aqui fala acerca de um homem bastante conhecido, eu creio que a igreja sabe, glória, chamado Paulo. Irmãos, eu fico tão impressionado com a história de Paulo, porque Paulo, ele era um fariseu, ele era um zeloso da lei, um zelador da lei, ele era rigoroso na lei de Moisés, no 5º livro da Bíblia. E sendo assim, Paulo, ele perseguia todos aqueles que tinham este livro sagrado na sua época, porque ele tinha um cargo grande. Ele tinha um tio que era também judeu, glória, Gamaliel. E Gamaliel instruiu a Saulo, ou a Paulo, todos os caminhos de Deus e toda a lei de Moisés. E sabendo disso, Paulo vai crescer, vai se desenvolver, glória, como jovem sábio. Eu fico assim impressionado que lá em Israel, glória, a Valência não é igual a Israel, porque lá em Israel todas as crianças, a partir, glória, dos primeiros anos de idade, os seus pais começam a ensinar a lei. Quando atinge 7 anos, as crianças já estão tão sábias e que podem falar os 10 mandamentos, que já sabem as
Então, irmãos, a nossa cidade precisa disso também, que as nossas crianças cresçam ouvindo a palavra de Deus, aleluia. Irmãos, e a palavra que nós lemos fala acerca de uma visão que o apóstolo Paulo teve, uma visão celestial. Glória, glorifique a Deus. Olha o que Paulo escreve, versículo 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Irmãos, nós sabemos que Paulo sofreu muito quando Jesus disse: eu lhe mostrarei como tu deve padecer pelo meu nome. Quando Paulo foi abordado por Jesus, porque ninguém abordou Paulo a não ser Jesus, perto do caminho de Damasco. A história dele é uma história muito grande e muito linda de se ler, de se estudar. Oh, glória, porque Paulo, oh, glória, era um homem muito inteligente, sábio, conhecia as tradições judaicas, conhecia a palavra de Deus. O engraçado é que quando Jesus aparece a ele, Paulo diz: tudo aquilo que eu conhecia, eu considero como esterco, aleluia. Para traduzir melhor, Paulo estava dizendo: tudo aquilo que eu já conhecia, eu agora considero como, aleluia, aquilo que o homem elimina para fora, aleluia. Então, irmãos, Paulo era um homem muito sábio, e a partir do momento que Jesus aparece a ele, a palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 9, oh, glória, que Jesus apareceu a Saulo de Tarso, perto do caminho de Damasco. A Bíblia diz que o resplendor de luz vai cercar a Saulo de Tarso, e dentro do resplendor, aleluia, bradou uma voz dizendo: é Saulo, por que me persegues? E ele faz uma pergunta: quem é, Senhor? E a voz vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sempre vou falar aqui e sempre vou tocar na tecla que quem persegue a igreja não está perseguindo a igreja. Quem persegue a igreja está perseguindo a Jesus. Oh, glória, por que, Andrevaldo, você está dizendo isso? Porque Jesus falou para Saulo: por que me persegues? Como é que o homem pode perseguir a Jesus sendo que ele está no céu? É simples, é só tu falar mal da pastora, é só tu falar do seu irmão, é só tu fuxicar, andar com fofoca, disse e me disse. Você está falando de Jesus, você está, aleluia, oh, glória, passando o nome de Jesus em vergonha. Então Jesus apareceu para Saulo, oh, glória, e a partir desse momento a Bíblia diz que Saulo pergunta a Jesus: quem é, Senhor? Eu fico impressionado porque um homem judeu não pode chamar outro de Senhor, a não ser que aquele Senhor tem poder e autoridade. E olha que Saulo vai dizer: quem é, Senhor? Já está cego. Saulo estava em cima do cavalo e aquele resplendor de luz, a Bíblia diz: e subitamente, aleluia, uma luz do céu o cercou. Aleluia, irmão, vou bradar aqui, eu vou abrir a boca, já estou suando, aleluia. Irmão, tem homem que só, o que eu vou dizer, tem homem que só é valente até Jesus aparecer a ele, aleluia. Enquanto Jesus aparece a ele, ele é valente, ele bate na esposa, ele xinga a mãe. Se Jesus aparecesse a esse homem, aleluia, fica mansinho, aleluia, começa a obedecer a mãe agora, começa a obedecer a esposa. Enquanto Jesus não aparece, ele é valentão, aleluia, é o bicho dentro de casa. Jesus aparece a você, aleluia, oh, glória. Enquanto Jesus aparece para Saulo, subitamente um resplendor de luz o secou e disse: Saulo, oh, glória, é Saulo, por que me persegues? E quando Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar, contra os aguilhões. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Agora, duro será para você agora pregar a favor da fé que você perseguia, aleluia. Duro será para você agora pregar, aleluia, a favor da igreja que você perseguia, aleluia. Eu vou abrir a boca para os perseguidores da igreja, você que fala mal da igreja, você que odeia os crentes, você que não gosta dos crentes. Não é para gostar mesmo não, porque os crentes tem um que é para agradar ele, aleluia. Nós somos chamados, olha o que Paulo diz assim, Paulo abre a boca, no livro de Gálatas capítulo 1, aleluia. Paulo diz assim,
chamado por Ele, aleluia, nós estamos aqui para agradar a Jesus, aleluia. Irmãos, o tema que nos foi dado foi o preço do discipulado. Não é só sofrimento. Então, irmãos, o sofrimento faz parte do discipulado, só que não é só o sofrimento que faz parte do discipulado. E o que é, Adrevaldo, que faz parte do discipulado? Aleluia, o aprendiz, porque todo discípulo, todo aprendiz aprende alguma coisa, aleluia. Eu vou abrir a boca para todos os varões e varoas que estão participando do curso. Aproveite esta oportunidade, aleluia, aproveite. Sabe por quê? Porque o teu salário você pode perder e não conseguir achar mais, aleluia. O teu trabalho você pode ser colocado para fora e ninguém te chama mais. Agora o conhecimento da palavra de Deus, nenhum ladrão tira, o traficante não tira, a polícia não tira, só Deus pode tirar, aleluia. E é por isso que eu dou conselho a todos vocês: aproveite a oportunidade, aleluia, porque a oportunidade é semelhante a uma galinha despegada em cima do monte. Eu quero ver você conseguir pegar todas as penas, aleluia, que foi espalhada. Aproveite, agarre essa oportunidade como se fosse a última oportunidade, aleluia. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer: o preço do discipulado não é só. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Paulo diz: conheço um homem há 14 anos que foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis. Ai, meu Deus, me dá graça para eu falar isso aqui. Palavras inefáveis. Só que Paulo, ele fala que foi um homem, mas era ele. Aleluia. Paulo diz: conhece um homem que há 14 anos foi levado ao paraíso, foi arrebatado. Se no corpo, não sei, ou fora do corpo, não sei, só sei que ele foi arrebatado e lá ouviu palavras e ele diz assim: no terceiro céu. Meu Deus, irmãos, Paulo foi tão sábio, como a nossa pastora falou aqui, foi o único homem evangelista que recebeu 9 dons espirituais. Foi ele. Paulo tinha o dom de interpretação de línguas, ele tinha. Paulo tinha o dom da palavra da sabedoria, ele tinha, tio. Paulo tinha o dom da palavra do conhecimento, ele tinha. Paulo tinha os dons de curar, o dom de maravilha, o dom de falar variedade de línguas. Ele tinha, aleluia, todos esses dons. Agora por quê? Porque Paulo se esforçava, aleluia. O discipulado não traz somente aflição na vida da gente. O discipulado não traz somente dor, não traz prejuízo, claro que não. O discipulado traz ensino, aleluia. Quando você estuda, quando você se esforça na escola, você está ali para você aprender a ser alguém na vida, aleluia. É por isso que a palavra de Deus diz no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Pedro diz assim, ó, na sua carta, segunda carta 3,18: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que Pedro está dizendo? É crente, não é somente para orar, tem que ler a Bíblia também, aleluia. Porque tem crente que ora, mas não lê a Bíblia, bota a Bíblia lá no armário, a Bíblia pega poeira. Vou abrir no Salmo 91, não vai fazer efeito, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita para ser estudada, para ser lida. E tem crente relaxado, aleluia, que pega a Bíblia, bota lá no armário, bota na estante, abre no Salmos 23. E por que tu não lê? Aleluia, por que tu não estuda? Glória. E Paulo, irmão, Paulo foi o único homem, aleluia, que ouviu palavras inefáveis e não escreveu aquilo que ele falou, aleluia. Mas, irmão, você diz que Paulo foi levado ao terceiro céu. Aonde está o terceiro
atmosférico é que passa os aviões, que passa os urubus, aleluia, o segundo céu, aonde estão as estrelas, aleluia, toda imensidão. E aonde está o terceiro céu? Aonde está o terceiro céu? É aonde está ele, oh glória, é que está no meio desta igreja, ele está lá, aleluia, o nosso Salvador, ele está, é no terceiro céu. Paulo foi levado para lá. Irmãos, Paulo ficou 14 anos sem pregar, 14 anos sem dirigir igreja. Paulo ficou 14 anos sem evangelizar. Aí a pessoa não dá oportunidade, ele está por cima de mim. Paulo ficou 14 anos. Ah, por que eu não estou pregando? Paulo ficou 14 anos sem pregar. Eu sei que vai doer, eu sei que não vai dar glória, mas vai sarar. Aleluia. Paulo ficou 14 anos sem cantar. Aleluia. 14 anos não é 14 dias, não é 14 meses. Foi 14 anos. Nada errado do que Paulo estava fazendo 14 anos. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 2, que Paulo estava 14 anos aprendendo com ele. Aleluia. Aprendendo com ele. Porque primeiro tu aprende e depois tu vai ensinar aquilo que tu aprendeu. Aleluia. Esse é o preço do discipulado. Não é sofrimento. Aleluia. Não é prova, não é luta. O preço do discipulado é aquilo que nós adquirimos para passar a igreja. E Paulo vai escrever a Bíblia de no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, aleluia, versículo 6. Aleluia. Sabe o que a palavra de Deus diz? Você vai dar glória. É que nós somos um vaso de barro e Deus colocou seu tesouro no vaso de barro. Aleluia. Segura, olha, segura aí. Segura aí. Mas por que Deus colocou o tesouro no vaso de barro? Sabe por quê? Porque se fosse no vaso de ouro, o vaso ia dizer que era porque dele. A ponte odoroia, levantar a vai. Se fosse no vaso de prata, o vaso ia dizer que era porque dele. E Deus pega o tesouro e bota no vaso de barro. Para quê? Para que se caso o vaso se não beber, aleluia, a excelência do poder não é do vaso, é de quem? É dele, oh glória. É dele, oh glória. É dele. Eu não estou pregando porque de mim, aleluia. A excelência dele. Você está dando glória, não é porque de você. A excelência dele, aleluia, não é porque de Lula, não é porque de Bolsonaro, não é de Neymar Júnior, é para ele. Aleluia, é para ele. Já disparou. Por que você está dizendo isso? Porque tem crente que chega na igreja? Não, tá em casa, né? Eu vou cantar esse louvor. A igreja vai pegar fogo. Vai pegar não! Não vai pegar. Aleluia, só pega se ele mandar. Aleluia. É por isso que a glória de Deus se chama assim, ó. Gal. Por quê? Porque gal significa é glória que sobe e é glória. Segura aí, ó glória, segure. Então quer dizer, se eu não adorar, eu vou receber alguma coisa. Então quer dizer, se eu não estudar, eu vou aprender. Toma vergonha na cara, vai estudar. Aleluia, toma vergonha na cara e vai buscar a presença dele. Aleluia. Segura um pouquinho aí. Ah, meu Deus, só o Senhor que o Senhor me usa. O Senhor usa fulano, o Senhor usa Bertano, o Senhor derrama poder no fulano. Aí Jesus te pergunta hoje. Jesus te pergunta hoje, é vaso? De quem é o poder do vaso ou daquele que colocou dentro, glória? Aleluia, o poder é dele. Se ele quiser batizar, ele batiza. Se ele quiser renovar, ele batiza. Só dá glória para ele. Rapaz, eu não sei se você está sentindo, mas rapaz, tem uma coisa me tocando aqui, viu? Rapaz, Paulo diz: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado. Rapaz, isso choca. Me choca.
sangue. Eu acredito que lá foi um arrebatamento de espírito. Jesus disse para Pedro: nem corpo, nem sangue, ou melhor, nem carne, nem sangue entrará no reino. E como é que ele foi arrebatado? Em espírito. O nosso corpo é mortal, pecador, tem a natureza de Adão, já nasce com a natureza pecaminosa. E a alma é o palco das emoções. As emoções não vão suportar a glória de Deus. E o espírito? Aí sim, o espírito que nós temos é o que se comunica com o de Deus. Quando você sente o poder, quem dança é o seu corpo ou o seu espírito? Você está expressando que o seu espírito está sentindo. Então logo o seu corpo vai fazer o movimento que o seu espírito está fazendo. Sim ou não? Porque o Espírito Santo está te tocando. Então Paulo foi arrebatado em espírito, foi levado no terceiro céu. E por que Paulo diz? Lá ouviu palavras inefáveis de que não é lícito do homem? Sabe o que Paulo está dizendo? Rapaz, não é que eu não queria escrever aquilo que eu ouvi e vi, é porque é difícil de explicar aquilo que eu contemplei. Aleluia! Parece que eu imagino assim: rapaz, eu vi a glória do varão de guerra lá em cima, só que eu não consigo descrever aqui para vocês entenderem. A palavra inefável, eu pesquisei, significa muita perfeição, a qual não um ser humano compreender. Aleluia! Significa palavras inefáveis, é palavras que é incompreensíveis para o ser humano compreender. Então Paulo, não é que ele não escreveu aquilo que ele ouviu e que viu, porque ele não queria, ele não escreveu, porque não tinha como ele explicar as coisas que estavam lá em cima, as coisas que ele viu, que ele ouviu, porque são coisas muito poderosas. Aleluia! Irmãos, é a recompensa do discipulado. Aleluia! Para Paulo é contemplar e ouvir essas visões celestiais. Primeiro ele aprendeu, glória, recebeu novidades, ele sentou, ouviu. Aleluia! No próprio elevado que Paulo aprendeu primeiro. Lembra de Gamaliel? Ele estudou lá, a lei de Moisés estudou. E outro, ele aprendeu com quem? Aprendeu com Jesus. Primeiro ele sentou, ouviu Jesus e passou aquilo que ele escutou de Jesus. E para nós, pregadores de hoje, você faz um curso, estuda e depois ensina aquilo que tu aprendeu. Aleluia! Mas eu quero pregar com muita sabedoria. Se tu não estudar, não vai ter sabedoria nenhuma. Eu quero pregar com muito poder. É se tu não orar, não se consagrar, é não buscar a Deus, não vai ter poder nenhum, porque a glória é dele, o poder é dele, a unção é dele, a palavra dele, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Irmãos, Paulo, você acredita que ele pregou em um culto? E ele pregou para a morte? Você sabia disso? Paulo pregou para a morte. Para a morte pregou. Paulo pregou para a morte. Como? Me prove. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 53 em diante. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então teve um ponto que Paulo estava pregando, que a morte estava escutando a sua pregação, e Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. A vitória é nossa, em nome de Jesus. E Paulo vai escrever, livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A espada, o pecado, a tribulação, ninguém. Nem a morte, nem o pecado vai nos separar do amor dele. Só quem ama Jesus até a boca é pecador dele. Glorifica o nome dele. Deu porém. Irmão Adenilton, deu porém. Paulo ouviu. Rapaz, para tu não crescer, a soberba não aparecer no teu coração, vou tocar em
sei, receba, espinho na carne. Porque se Paulo não recebesse, Paulo ia dizer, o fogo só cai porque é de mim. Os batismos só acontecem porque é de mim, não é porque é de você nada. Se Jesus não quiser, ele não batiza. E se Jesus quiser, ele batiza. Aleluia! Ele só opera quando ele quer. Aí Jesus olha para Paulo e diz, rapaz, você é ousado. Aleluia, então receba o espinho na carne. Aí Paulo diz, orei 3 vezes ao Senhor. E ele me diz, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Rapaz, eu não sei se você recebeu essa revelação, mas eu recebi. Aí Paulo diz assim, portanto, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Aí quando eu estou fraco, é aí que eu estou. Aleluia, porque tem culto. De certo culto, quando a gente chega na igreja, né? Ah, meu Deus, eu não vou dar oportunidade. Usa alguém para falar comigo. Aí Deus resolve te usar para falar com a pessoa. Aleluia, da maneira que você quer. Não é da maneira que você quer. É da maneira que Ele quer. Só que está entendendo a boca para olha, irmão, eu não sei qual foi o espinho na carne de Paulo. Ô Jesus, me cura. Não. Ô Jesus, eu sou pregador. O Senhor me deu 9 dons. Não. Ô Jesus, ganhei a asa menor inteira para o Senhor. Eu já falei que não. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Tá certo, Jesus. Jesus estava dizendo para ele, eu uso você porque da minha graça, porque da minha misericórdia, porque o poder é teu, o conhecimento não é teu, a sabedoria não é tua, esses louvores que saem da sua garganta não é seu, é meu. Aleluia. Então o que eu entendo é que as oportunidades, os louvores que são entoados aqui, é para quem? É para Lula? Claro que não. É para Bolsonaro? Não. É para Neymar Júnior, para Cristiano Ronaldo? Não. É para quem? É para Jesus Cristo. Enquanto você não entende isso, você vai ficar batendo cabeça. O culto aqui é para Jesus. A glória aqui é para Jesus. Os louvores aqui é para Jesus. A pregação aqui é para Jesus. Por quê? Porque o poder de Jesus só vai se aperfeiçoar na fraqueza. Sabe o que Paulo está dizendo? Então vou me gloriar. É quando eu estiver sem vontade de orar. É aí que Deus vai derramar poder. É quando eu estiver, aleluia, sem vontade de ir para a igreja. É aí que o poder de Deus vai se derramar sobre você. Aleluia. É porque, mano, tem muitas pessoas que pensam assim, aonde eu não vou? Hoje eu não vou. Vou te ligar a internet. Quem vai me ligar? Desliga a internet. Se a pastora me ligar, ela não vai ver. Vai dizer, ela passa a internet, ele. Ela passa a internet. É amor. Diz que eu não estou em casa. É amor, diga que eu não estou em casa. Que eu fui para casa da minha tia. Que eu fui para casa do meu tio. Aleluia. Para a pastora você diz isso. Eu quero ver tu dizer para ele, glória. Sabe por quê? Os nossos olhos não vai ver, mas ele vê. Eles têm os olhos com chama. Porque, rapaz, o tempo já sumiu. Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Porque livro de Salmos capítulo 89 diz que Deus é onipotente. Significa que Deus está presente em todos os lugares. Pronto, Deus está aqui, Na mente de Deus está assim, o seu nascimento, ou você sendo arrebatado, ou você sendo enterrado. Na mente de Deus. Passado, presente e futuro se mistura na mente de Deus agora. Você compreende? Não. É porque Deus fala assim, vou te levantar como profeta na minha casa. Aí a dúvida bate, né? A carne vai lá e fala mais alto. Mas será que é verdade mesmo? Será que Deus usou a pastora? Será que Deus usou a irmã? Será que eu vou ser profeta? Será que eu vou ser pregador? Será que eu vou ser pregador? Eu sei que a carne fala um pouquinho mais alto. Só que Jesus está dizendo, rapaz, eu sou onipotente. Eu vejo o futuro, tu não vê não. Tu vai ser
idiomas. Você sabe disso? Hebraico, aramaico e grego. Rapaz, que homem sábio foi aquele? Por quê? Porque de Jesus. 14 anos, Paulo, como é? Adenilton. Quando o Espírito Santo separou Paulo, livro de Atos capítulo 13, a Bíblia diz que o Espírito Santo aparece a Barnabé e a Saulo dizendo: apartai-me para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Aí Paulo faz a primeira viagem missionária, parte para a Macedônia, lá pega Timóteo e Silas, daí prega o evangelho na Ásia, ganha quase a Ásia toda a Jesus, e Jesus vai aparecer a Saulo e vai dizer: rapaz, se acalma um pouquinho, que você tem que aprender mais, você tem que estudar mais, para um pouquinho só, você tem que ter tempo agora para aprender, não para falar, porque tem pessoas que querem falar, mas não querem ouvir. Você recebeu quantas bocas? Uma só. E quantos ouvidos? 2. Então Deus está dizendo: ouça mais e fale menos. Eu sei que está doendo, mas vai curar, glória. Jesus está dizendo: fala menos e ouça mais, porque quando você ouvir mais, agora você vai falar aquilo que tu ouviu. Aí Jesus está dizendo para você assim: tu só vai falar aquilo que tu ouviu quando você tiver tempo para a minha obra. Aleluia, porque Deus não trabalha com apressado, Deus não trabalha com ansioso e não com ansiosa. Estude primeiro. Primeiro, glória, aleluia. Sabe o que eu entendo com isso? Que para eu dirigir um carro, para estar legalmente na lei, eu tenho que me habilitar para estar permissível eu dirigir na cidade, aonde me localizo ou fora da cidade. Então primeiro eu, aleluia, aprendo e recebo a carteira de habilitação para eu dirigir. Aí Jesus está dizendo: não vai pregar minha palavra de qualquer jeito, aleluia. Primeiro aprenda, primeiro ensaia os louvores, porque não tem pessoas, aleluia, que é preguiçosa, aleluia, não quer aprender o louvor. Diz que a internet está ruim, diz que o celular está ruim, aleluia. O celular só está ruim para aprender o louvor, o celular só está ruim para ouvir louvor, o celular só, aleluia, segura glória. Agora para falar no WhatsApp, o celular está bom, para usar Instagram, o celular está bom. Agora para a palavra de Deus, o celular está ruim, não tem internet, aleluia. Eu vou abrir a boca, receba glória, aleluia. Só tem que crer nessa palavra de Deus. Aleluia. Já estou encerrando aqui agora. André Paulo, você está falando tudo isso, e o que é que você aprendeu? Como você está falando tudo aí? Então o que você aprendeu? Aleluia. O que eu aprendi? Oh glória, eu fico muito feliz. Primeiro, Deus usou uma pessoa para me ensinar. Glória. Eu vou dizer, eu fiz o curso 3 vezes. Curso de pregador. Na verdade foi 4. Primeiro foi para dirigir culto. Não, foi 3. O primeiro para dirigir culto. Segundo para pregar. Terceiro para pregar. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Primeiro eu tive que ouvir: olha isso, é assim, tem que ser desse jeito. E a minha carne dizendo: não está doendo. Você chorou? Chorei. Teve até um dia que eu dizia: rapaz, eu sou difícil de chorar na igreja. Aí o Espírito Santo resolveu tocar no meu coração. André Paulo virou criança. Aleluia. Aí, irmãos, passou o primeiro curso, segundo curso, terceiro curso, eu fiz. E por que tu está pregando hoje? Porque primeiro eu ouvi e agora estou falando aquilo que eu aprendi. Está preparado para ouvir? Diga glória a Deus. Glória. André Valdo, qual foi o que você aprendeu no seu discipulado? Glória a Deus. Aprendi coisas espirituais, aprendi como interpretar a Bíblia, aprendi como ler a Bíblia, porque era difícil ler a Bíblia. E ela teve um tempo, glória, que ela disse assim: olha, aí tem uma certa feita que aconteceu aqui na igreja, eu era novo convertido, não sei se eu tinha 2 meses. Quem é da minha época sabe o que aconteceu comigo? Não sei se tem 2 meses ou 3 meses que eu tinha entrado
de Jezabel, repreenda o espírito de Acabe, repreende o espírito de Dalila. Aí eu não tinha conhecimento na Bíblia, né? Aí eu cheguei nesse corredor aí, ó, nessa coluna, aí tinha um grupo de pessoas, glória, que estava se rebeliando dentro da igreja, e eu inocente, né, sem conhecimento, aí abri a minha boca no culto de oração. Deus, repreende o espírito de Dalila, repreende o espírito de Jezabel, repreende o espírito de Acabe, aleluia. Aí deu uma irmã que olhou para mim com uma baga de olho, aleluia, terminou o culto, ela disse: você estava me xingando, você estava falando mal de mim, eu estava falando mal de você, foi, você disse: repreenda Deus, Acabe, repreenda Dalila, repreende Jezabel. Eu falei: oxe, mas esse pessoal não é o pessoal bom da Bíblia. Ele disse: oxe, tá doido de menino, ele era prostituto. Aí eu cheguei lá na pastora e disse: pastora, então os irmãos me enganou. Aí ela disse: o que é que eles falaram? Ele disse que era para eu orar contra Jezabel, contra Acabe e contra Dalila. Aí a pastora: rapaz, esses homens aí, essas mulheres foram amaldiçoados da Bíblia. Jezabel era prostituta, feiticeira, e aleluia, e Dalila também. Eu falei: meu Deus, aleluia. E ela disse: agora, você agora tem que meter a cara na Bíblia. Se tu não tem conhecimento, agora vai estudar a Bíblia. Eu falei: meu Deus, eu fui enganado, aleluia. Aí Deus despertou, aleluia, o desejo de eu ler a Bíblia. E eu ganhei muitas madrugadas e não aprendi a ler a Bíblia agora. Comecei a ler, comecei a estudar. Comecei a estudar, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia na madrugada, pegava de meia-noite até 3 horas da manhã na Bíblia, gravei muitos versículos, glória. Aí chegou um certo ponto, fiz o curso, aprendi muitas coisas, aprendi como pregar, aprendi a teoria da Bíblia, é tudo isso. E o que mais que você aprendeu? Glória, está preparado para a glória? Diga amém. Só para eu encerrar. E o que é que você aprendeu? O que eu aprendi foi que a Bíblia contém 31.100 versículos. E o que você aprendeu mais? Que a Bíblia contém 1.189 capítulos. E o que é que você aprendeu mais? Eu aprendi que a Bíblia contém 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo. Está preparado para a glória? Então vai falar lá. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, é Deuteronômio, é Josué, Juízes, Ruth, é 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, é 2 Crônicas, é Neemias, é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadia, Jonas, é Miqueias, Naum, Abacuque, é Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, é Mateus, Marcos, Lucas, é João, Marcos, Romanos, é 1 Coríntios, 2 Coríntios, aleluia, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, é Tito, Filemão, Hebreu, é Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, é Judas e Apocalipse. Glória é o livro sagrado da palavra de Deus. Foi o discipulado. Não foi minha capacidade, foi o discipulado. Passei por prova, passei. Tomei tiro, era prova, foi luta. Passei por lutas, passei. Perdi uma irmã, perdi 2 tios, um de bala, outro de doença. E tudo isso você adquiriu, foi. E hoje agradeço a Deus, porque Ele colocou uma pessoa para me instruir e para me ensinar a palavra de Deus. E outra, o que eu aprendi também, sabe o que foi? É que a Bíblia foi escrita em 2 versões. A primeira versão chamada de Septuaginta. Septuaginta vem na palavra 70. 72 judeus sábios que escreveram a versão Septuaginta lá no Egito. Eu era traduzindo a Bíblia do grego para o hebraico. Amém? Salvador, né? Glória. Então, irmãos, foi isso. Glória a Deus. Ei, quem entendeu, diga amém. Você coloca ele pé, por favor.